Boa tarde, vejam hoje no Jornal da Cidade. Acidente entre carreta e motocicleta deixa motociclista gravemente ferido. Mulher dá facada em marido no bairro Primavera. Após denúncia aqui no Jornal da Cidade de esgoto a céu aberto, nossa equipe voltou no local para saber se o problema foi resolvido. Anvisa proíbe seca a barriga. E ainda, moto é furtada no centro da cidade e pedestre assaltado na praça do bairro Prado. O que acontece? Você vê agora no Jornal da Cidade. Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece em nossa cidade. E a polícia prendeu um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. A ação dos militares se deu no bairro JK. O fato aconteceu por volta das 7h30 da noite de sábado, quando a Polícia Militar realizava patrulhamento pela rua Benedito Pereira de Souza, no bairro JK, e deparou com dois ocupantes de uma moto em atitude suspeita. Durante busca pessoal com Francisco de Assis da Silva, de 32 anos de idade, os policiais localizaram 6 pedras de crack e uma bucha de maconha, além de R$ 18,70. Com o condutor da moto, nada de ilícito foi encontrado. O condutor disse à Polícia Militar que apenas havia dado carona ao autor. Fato confirmado por Francisco. Os materiais e Francisco foram conduzidos à delegacia. E no bairro São João Evangelista, a PM prendeu um homem e apreendeu uma pequena quantidade de drogas. Acompanhe os detalhes na tela. Esta pedra de crack, pesando aproximadamente 3 gramas e R$ 57 em dinheiro, foram apreendidos pela Polícia Militar, que realizava patrulhamento pela rua Frei Pedro Calixto, no bairro São João Evangelista, onde os militares encontraram 2 homens em atitude suspeita. De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar, a droga e o dinheiro estavam com Adenildo Pereira da Silva, de 28 anos de idade. Ele e um amigo foram encontrados andando de bicicleta pela rua do bairro São João Evangelista. O amigo de Adenildo conseguiu fugir, mas Adenildo foi conduzido à delegacia. Daqui a pouco eu tenho as informações a respeito de uma mulher que deu uma facada no marido ontem, lá no bairro Primavera, e também de um acidente que deixou o motociclista gravemente ferido na BR-040. Olha, quer comprar medicamentos em promoção na Drogaria Americana? Tem todos os meses mais de 2.000 medicamentos em promoção para você. A Drogaria Americana tem remédios de graça pelo programa Farmácia Popular. Tem o Poupe Já, que é uma exclusividade da Americana. E medicamentos com até 90% de desconto. Vai lá, fale com meu amigo PC. Lá tem profissionais para te orientar e tirar as suas dúvidas. Drogaria Americana, a farmácia do seu jeito. Está na Avenida Deputado Quintino Vargas, abaixo do Banco do Brasil. Disque Remédios, anote aí, 3671-5555, aberta até as 9 da noite. Drogaria Americana. Vamos falar de esporte. Pela 4ª rodada do Campeonato Municipal, categoria principal, nesse fim de semana foram realizadas 2 partidas. Os confrontos aconteceram no estádio Beira-Rio. No sábado, a Moreira e Nossa Senhora de Fátima ficaram no empate por 0-0. Já no domingo, o União manteve a invencibilidade ao vencer Chapadinha por 1-0. A partida entre Paracatu e Amabab, prevista para acontecer na tarde de domingo, não foi realizada por motivo de força maior. Com os resultados da rodada, confira como ficou a tabela de classificação. Na chave A, a liderança é da Vila Mariana e a Moreira, cada time com 4 pontos ganhos. Na sequência, Chapadinha e Novo Horizonte, cada um com 3 pontos. O Real Sociedade aparece logo em seguida com 1 ponto e o Paracatu é lanterna com 0 ponto. Já na chave B, o União lidera com 100% de aproveitamento, 2 jogos, 6 pontos. Alto do Açude e Santana na sequência, cada time com 4 pontos ganhos. Nossa Senhora de Fátima tem 1 ponto, Amabap e JK ainda não pontuaram na competição. A próxima rodada acontece no fim de semana. E se faltou gols na categoria principal entre os aspirantes, a rede balançou muitas vezes. Foram
12 gols em apenas 2 partidas. No sábado, pela categoria aspirante, o Paracatu goleou o Santana pelo placar de 4-0. Já no domingo, quem se deu bem foi o Real Sociedade, que fez 7-1 no JK. Com os resultados, houve alterações na tabela de classificação. Na chave A, o Paracatu lidera com 13 pontos ganhos. Na sequência, aparecem Vila Mariana e Novo Horizonte, cada time com 9 pontos ganhos cada um. Real Sociedade é quarto colocado com 8. Chapadinha tem 6 e a Moreira, 4 pontos ganhos. Na chave B, a liderança é dividida pelo Santana e Amabap, cada clube com 4 pontos. JK e União aparecem na sequência, cada um com 1 ponto. Na lanterna estão Alto do Açude e Nossa Senhora de Fátima, sem nenhuma pontuação. E você verá a seguir: acidente entre carreta e motocicleta deixa homem gravemente ferido. Mulher dá facada em marido do bairro Primavera. Após denúncia aqui no Jornal da Cidade de esgoto a céu aberto, nossa equipe voltou no local para saber se o problema foi resolvido. Anvisa proíbe seca a barriga. E ainda, moto é furtada no centro da cidade e pedestre assaltado na praça do bairro Prado. E tem as imagens da última reunião da Câmara Municipal. Eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. E ontem eu mostrei aqui no Jornal da Cidade a situação de um esgoto a céu aberto do bairro JK. Segundo os moradores, há 2 dias eles conviviam com aquela situação e o mau cheiro tomou conta do local, sem contar com animais peçonhentos, como ratos, que invadem o comércio e casas. Reveja um trechinho dessa matéria, porque a nossa equipe de reportagens voltou lá para saber se o problema foi resolvido. Mas reveja o que nós mostramos ontem aqui no Jornal da Cidade. A rede que estourou é esta aqui, que fica na esquina das ruas Benedito Pereira de Souza e Governador JK, no bairro JK. Segundo os moradores, a situação é insuportável, não só pelo mau cheiro, como também por vários outros transtornos causados. Se chover, vem esse trem derramando aí, não tem conserto não. A água escura tomou conta da rua e veio parar na porta desse comércio. O proprietário garante que a situação atrapalha nas vendas e até mesmo atrai animais peçonhentos para o estabelecimento. É cobrar deles também, né? Que eles vêm e tomam uma providência com esse esgoto aí. Inclusive tem até o vizinho aqui do lado de cima aqui, que está de frente lá, ó, que está aqui assistindo, ele também deve estar sofrendo com esse fedor lá, com esse mau cheiro que está acontecendo aqui, né? E nossa equipe, nós prometemos ficar de olho na situação e buscar uma resposta para os moradores. Ontem aqui na edição do Jornal da Cidade, nós comunicamos a Copasa e o encarregado ficou de ir até o local. E nós, já que eles iriam até o local, nós fomos lá também, para saber se o problema foi resolvido. Quem esteve lá foi Renato Lopes, na tela. A Copasa informou que tomou conhecimento do fato através da nossa equipe de reportagem e assim que foi comunicado sobre a situação, prometeu encaminhar ao local uma equipe para averiguar e resolver de vez a situação. A situação foi resolvida poucas horas após a denúncia feita aqui na TV Minas Brasil para alívio dos moradores das ruas Benedito Pereira de Souza e Governador JK. Foi só você chegar, eles veio que arrumou. Agora esperar que não aconteça mais, né? Segundo a Copasa, os transtornos foram causados por entupimento na rede devido a alguns moradores das proximidades jogarem lixo na rede. Certo é que se cada um fizer a sua parte, essa situação poderá ser evitada. Tá aí, hein? Muito obrigado à Copasa, que sempre solicita aos nossos chamados, ao pedido da comunidade, tem atendido aos pedidos, hein? A Copasa pede para que, segundo os representantes da Copasa, eles não tinham tomado conhecimento desse fato até então. E tomaram conhecimento pela nossa equipe de reportagens. A Copasa pede para que, ao você ligar no serviço de atendimento ao cliente, você escreva o protocolo, se possível até o nome da atendente, tá? Aí você pode procurar a gente que a gente vai lá e vai denunciar, tá bom? E resolver esses problemas. Muito obrigado a todos que ligaram e têm ligado, participado do Jornal da Cidade, denunciando, dando sugestão de matérias. Você também pode ligar em horário comercial, pode ligar para a gente hoje após 2 horas da tarde. O telefone é 3671-3125, fazer sua denúncia, você vai falar com a Letícia. Ou então, fora do horário comercial, no nosso telefone de plantão, 9961-5500.
Olha, a Central Elétrica é onde você encontra padrão CEMIG completo com entrega imediata. E é onde você pode contar também com uma excelente equipe WhatsApp serviço de teleentrega. Mas olha só, agosto pago sem desconto é na Central Elétrica. A Central Elétrica quer ter você de volta como cliente e não vai medir esforços para isso. Até o dia 30 de agosto você pode quitar seus débitos com grandes facilidades que podem chegar a descontos de até 100% de juros e multa. É isso mesmo, 100%. Converse com o Vanderlei, ele vai fazer de tudo para você terminar agosto sem desgosto e com o nome limpo. Você é muito importante para a Central Elétrica. Aproveite a oportunidade de voltar a comprar o que há de melhor em material elétrico com o menor preço. Agosto pago sem desgosto é na Central Elétrica. Aproveite! É só até o dia 30 de agosto. É a campanha de crédito facilitado da Central Elétrica. Fale com o Vanderlei! O homem do descontão está na Praça Firmina Santana, ao lado da Caixa. A última reunião da Câmara Municipal aconteceu ontem e foi marcada pela entrega de uma moção de regozijo a um homem que é um verdadeiro exemplo de cidadania. Saiba por quê na tela. Toda segunda-feira, lá está ele, sentado no plenário da Câmara Municipal, ouvindo atentamente as discussões e votações dos vereadores de Paracatu. E se engana quem pensa que ele é um servidor da casa ou familiar de algum vereador. Ele é Alvimar Martins, um cidadão interessado no que acontece na sua cidade. Uma presença de causar inveja até mesmo em alguns vereadores. É que de 2001 até hoje, ele faltou somente a 4 reuniões. Interesse que lhe rendeu uma moção de regozijo, homenagem concedida pela Câmara com a aprovação de todos os vereadores. Exercer de forma concreta a cidadania, buscando conhecer o que é lei, aonde é que é feita essa lei, de que forma que chega essa lei, o que é que essa lei atende de fato à sociedade, buscando mais conhecimento e sabedoria para a gente levar para o meio rural, aonde a gente de fato precisa de que chegue o trabalho do vereador. Falar desse vereador que às vezes é uma pessoa fica muito alheia e às vezes muito criticado, mas é ele quem cria as leis, quem fiscaliza e quem de fato leva até aquele mais necessitado, o que mais precisa. E você, acompanhando a Câmara aí, o que você tem aprendido nesse dia a dia? É uma verdadeira escola, Lília. Eu aprendi que ao longo do tempo, o exercício de cidadania, ele te dá o direito de não só buscar a conhecer as leis, mas também a forma de exercê-las, essas leis. Então, são formas que às vezes distinguem o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito e de que forma que vai ser feito. Alvimar é um exemplo a ser seguido. Além de votar, é preciso acompanhar de perto o que nossos gestores e legisladores decidem no dia a dia. A participação da comunidade é fundamental para o bom andamento dos órgãos públicos. Afinal, o que se decide aqui vai interferir na vida de todos. Importante, hein? Importante homenagem, importante também alertar a comunidade que participe mais do dia a dia do Legislativo, da Câmara dos Vereadores, da Prefeitura também, do Executivo. Ainda mais agora, a eleição está chegando, aí nessa época aparece, por exemplo, deputados de todos os lados, pessoas de toda parte, dizendo que será um bom representante do povo. Mas esses vereadores que estão lá agora, eles precisam ser fiscalizados e observados, porque daqui 2 anos eles que irão bater na sua porta, dizendo que são bons representantes. Aí é hora de você separar o joio do trigo. Mas para que isso aconteça, é necessário ser como esse cidadão, estar presente, sempre acompanhando o trabalho do Legislativo, aqui em Paracatu, acompanhando também o que acontece na Prefeitura e na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que você seja um cidadão consciente. Não adianta falar que político não presta, que não vale nada, que só quer roubar, sendo que você que colocou ele lá não sabe o que ele está fazendo. E ontem à noite a Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente na BR-040 envolvendo uma carreta e uma moto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os 2 condutores podem estar errados. O motorista da carreta, por ter
provocado a saída de pista da moto e o motociclista não é habilitado e foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Patos de Minas. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite dessa segunda-feira no quilômetro 115 da BR-040, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Patos de Minas. Quem tem mais informações é o agente Aderson. Aderson, quais informações que já foram apuradas pela Polícia Rodoviária Federal? Os policiais rodoviários de plantão de ontem foram acionados via 191 para deslocar até o quilômetro 115,3 aqui da BR-040 para atender um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta. E diante dos fatos, pela informação, deu a entender que se tratava de um acidente grave, o que fez com que os nossos policiais aqui já tomassem todas as providências relativas ao fato, entre eles já acionar a ambulância para fazer os primeiros socorros, deslocaram até o local, chegando lá constataram o acidente, todavia havia apenas a motocicleta e o condutor. O veículo em questão, que seria o causador do acidente, havia evadido e pela informação passada pelo condutor da motocicleta, ele havia sido fechado por uma carreta, o que fez com que ele saísse da pista e caísse em seguida. Agora, quais as informações que a polícia conseguiu adquirir em relação à vítima, principalmente? Foi encaminhada para o hospital? A vítima ela sofreu lesões graves, só que saiu consciente, foi socorrida consciente para o Hospital de João Pinheiro e devido às gravidades que ela acabou tendo devido a esse acidente, hoje de manhã tivemos informação que ela será encaminhada para Patos de Minas. O que chama a atenção, Aderson, nessa questão aí é principalmente a imprudência, relacionada ao trânsito e a educação no trânsito que as pessoas devem ter para conduzir seus veículos aí, principalmente nesse caso, a imprudência pode ter sido a causa do acidente. É uma grande possibilidade, porque por se tratar de dois veículos, isso pegando pela informação passada pela própria vítima do acidente. É um caso a ser ainda confirmado. Há de se levar em consideração que o condutor acidentado é uma pessoa de 54 anos, morador da própria região ali. Em consulta aos sistemas aqui informatizados, constatamos que ele não possui carteira de motorista. E como o fato, ele em tese pode ser considerado também como crime de trânsito, ele será encaminhado posteriormente para a Polícia Civil para prestar os esclarecimentos e ser apuradas as responsabilidades. Agora, todo cuidado é pouco também ao trafegar pela rodovia, principalmente à noite, À noite é um momento que exige uma atenção especial em virtude da pouca visibilidade. E o principal fator que vai contribuir para melhorar essa visibilidade é a iluminação do veículo. Então, orientamos a todos os condutores que observem seus faróis, observem as lanternas, as luzes de freio do veículo, para melhorar a sua sinalização e evitar que acidentes ocorram devido a essa falta ou deficiência na sinalização. Situação complicada, hein? Olha, restam poucas unidades do mais moderno empreendimento imobiliário com condições especiais de pagamento lançado em Paracatu. O edifício José do Vale. Tem muita gente já feliz da vida morando lá no José do Vale. E você pode ser o próximo. Você verá agora as imagens de um apartamento decorado. Um apartamento como esse e dessa forma pode ser o seu. A construtora Pinheiro do Vale vende as últimas unidades do residencial José do Vale. Apartamentos com mais de 110 metros quadrados, 3 quartos, sendo um suíte, alto padrão de acabamento, elevador, 2 vagas na garagem, local privilegiado, infraestrutura completa com muita segurança. Edifício José do Vale. Ligue para 98228321 ou 91999800. Agende uma visita e conheça o apartamento decorado. Edifício José do Vale. Então agende agora mesmo a sua visita, 9822-8321 e escolha o seu apartamento lá no edifício José do Vale. Mas atenção, restam poucas unidades, apartamentos também prontos para financiamento, edifício José do Vale. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu hoje a fabricação, distribuição e comercialização de todos os lotes do produto Seca Barriga em cápsulas. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União. O rótulo do produto informa ser fabricado pelo laboratório Qualis Limitada. A Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado informou a inexistência
do CNPJ e da inscrição estadual da fábrica, além de endereço falso do fabricante. Na mesma publicação, a Anvisa suspendeu como medida de interesse sanitário a fabricação, distribuição e divulgação e também comercialização e uso do produto Extreme Liz Rextori, fabricado pela empresa Di Fiorena Indústria Cosmética Limitada de Franca, São Paulo. Uma auditoria constatou que o produto tem ação alisante diferente da alegada pela empresa em notificação à Anvisa, que determina o recolhimento do estoque do produto existente no mercado. Portanto, você que faz uso desse produto para alisar o cabelo, ou então a turma que está usando o seca-barriga, segundo resoluções da Anvisa, esses produtos estão proibidos de serem comercializados. E as equipes interessadas em participarem da Copa Municipal de Futsal já podem fazer inscrição na Secretaria de Esporte. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, dia 11, e podem ser feitas até o próximo dia 25 na sede da Secretaria Municipal de Esportes. Essa será a 5ª edição da Copa Municipal de Futsal e a expectativa dos organizadores é que possa reunir um bom número de equipes. No ano passado, o certame foi disputado por 20 equipes e este ano a previsão é que a bola possa começar a rolar a partir do dia 20 de setembro. As partidas serão realizadas no ginásio do Jockey Clube Paracatuense. E veja a seguir: mulher dá facada em marido no bairro Primavera. Moto é furtada no centro da cidade e pedestre é assaltado em praça no bairro Prado. Essas e outras notícias já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade com as notícias policiais. Ontem, uma mulher deu uma facada no marido após uma briga no bairro Primavera. Acompanhe os detalhes com o Renato Lopes. A vítima é um homem de 26 anos de idade que foi socorrido por familiares aqui para o pronto-socorro municipal. Ele foi medicado e passa bem, sem risco de morte. A autora, a mulher de 22 anos de idade, informou à polícia que há um certo tempo ela tem sido ameaçada, agredida e traída. E ontem perdeu a cabeça, pegou uma faca e efetuou um golpe nas costas do marido. Já em contato com o homem, ele informou à polícia militar que há um certo tempo tem tentado encerrar o relacionamento com a mulher, porém ela não tem aceitado o fim do relacionamento e ontem ele preparava para ir para o trabalho quando foi golpeado pelas costas. Os dois foram conduzidos à delegacia de polícia civil para resolver a situação. O fato aconteceu na residência do casal, no bairro Primavera. A polícia também registrou ontem o furto de uma motocicleta do centro da cidade. E agora conta com a ajuda da comunidade para poder recuperar esse veículo e prender os autores desse crime. O fato aconteceu no início da madrugada desta terça-feira e a moto furtada é uma Yamaha XTZ 125 de cor azul, placa HEZ 9084, que estava estacionada na rua Américo Macedo, no centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar, uma testemunha chegou a ver o momento em que 4 homens estavam empurrando a moto e tentando ligá-la. Porém, chamou o proprietário, mas quando a vítima saiu lá fora, não encontrou mais nada. A polícia está intensificando rastreamento não só na tentativa de encontrar a moto furtada, como também de identificar e prender os autores. Qualquer informação pode ser repassada à Polícia Militar através do telefone 190 ou no Disque Denúncia 181 ou até mesmo para a Polícia Civil através do telefone 197. A identidade será preservada. Daqui a pouco eu tenho as informações a respeito de um assalto que aconteceu a um pedestre em uma praça do bairro Prado. Agora vamos tomar um cafezão. Você verá agora um vídeo de como é feito o processo de torrefação do nosso Café Catu, que faz o dia a dia ficar muito mais gostoso. Para uma grande amizade, um cafezão. Para um grande amor, um cafezão. Para uma grande alegria, um cafezão. Para um grande sucesso, um cafezão. Para uma grande família, um cafezão. Para todos os grandes momentos da vida, um só cafezão. Café Catu, seu dia a dia muito mais gostoso. Com o Café Catu a vida fica muito mais gostosa, porque é um café encorpado, saboroso, uma delícia, o preferido da dona de casa e aprovado por quem gosta de verdade de café. Que
delícia, gente! Experimente também o Cappuccino Catu. E pelo menos 117 concursos públicos no país estão com inscrições abertas desde ontem, segunda-feira, e reúnem 27.198 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. O salário chega a quase R$24 mil do Ministério Público no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Os órgãos que abriram inscrições para 3.123 vagas nesta segunda-feira são os seguintes: a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba, São Paulo, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Prefeitura de Araguari, São Paulo, Prefeitura de Formosa, Goiás, Prefeitura de Itu, São Paulo, Prefeitura de Japaratuba, Sergipe, Prefeitura de Juraía, Minas Gerais, Prefeitura de Ribeirão dos Índios, São Paulo e Prefeitura de Vinhedo, São Paulo. Olha, para o concurso de defensor público para as vagas de Defensoria Pública de Minas Gerais, no total são ofertadas 100 vagas para o cargo de defensor público classe inicial. O salário é de R$ 16.022, passando para R$ 18.935 em 1º de junho de 2015. É muito dinheiro, hein? A inscrição custa R$ 200 e deve ser feita exclusivamente pela internet, no site Fundep. O prazo vai até às 20 horas do dia 8 de setembro. Das vagas ofertadas, 10% são reservadas aos candidatos com deficiência aprovados. Só pode candidatar bacharel em Direito que já exerce a profissão por no mínimo 3 anos. A você que vai tentar esse certame, boa sorte, hein? Você tem o sonho de morar em sua casa própria, em um local seguro, moderno, com padrão de qualidade e condições especiais de pagamento, em um local privilegiado, local nobre aqui da cidade. Além de ser um ótimo investimento imobiliário, eu tenho o prazer de lançar mais um empreendimento da Rio Bom Construtora, o Residencial Golden. Saiba mais desse projeto maravilhoso nesse vídeo que separamos para você. A Rio Bom Construtora lança o Residencial Golden. Apartamentos com 124 metros quadrados, 3 quartos, sendo um suíte, salão de festas com cozinha, acabamento em porcelanato, 2 elevadores, 2 vagas na garagem, local privilegiado. Ligue para 9199-9800 e conheça o projeto. Serão 40 apartamentos. Residencial Golden. O bom gosto chegou a Paracatu. Conheça mais do Residencial Gold e reserve o seu apartamento. Ligue agora. 9199-9800. 9199-9800. Escolha o seu apartamento. Residencial Golden. E foi-se os tempos em que estacionar um veículo nas ruas era tarefa simples. As cidades cresceram na mesma proporção em que as frotas e problema está por toda parte. Infelizmente não está acontecendo só aqui em Paracatu, não. Em alguns municípios mineiros, a estimativa é de um carro para cada 2 habitantes, acima da média nacional. E populações acostumadas a um trânsito tranquilo, como era aqui em Paracatu, por exemplo, estão convivendo com problemas antes restritos às metrópoles. Carros parados na hora de rodar e em movimento na hora de estacionar. O preço pago, o tempo gasto e a distância percorrida entre a vaga e o destino final são problemas que já fazem parte da rotina do Belo Horizontino. E uma situação antes restrita aos grandes centros urbanos chegou ao interior. As áreas comerciais são as mais concorridas e os moradores dessas cidades começam a enfrentar uma nova realidade: pagar por algo que antes era gratuito. Em Divinópolis, um projeto de lei deve regularizar a situação de terrenos públicos para que se transformem em estacionamentos. O projeto de lei prevê a terceirização de estacionamentos públicos da cidade, além de permitir que a prefeitura conceda imóveis capacitados a oferecer o atendimento de um estacionamento para serem adaptados.
Atualmente, Divinópolis contém cerca de 2.045 vagas de estacionamento rotativo, sem incluir as específicas para idosos e pessoas com deficiência. Além de aumentar o número dessas vagas, o novo projeto de lei foi adotado para captar recursos para o município. Com a mudança, as pessoas que utilizam o estacionamento em locais públicos serão cobradas, fato que tem desagradado a maioria da população, principalmente pela cobrança em estacionamentos de hospitais da cidade. Às vezes você vem trazer uma pessoa que te pede, coisa assim, aí você chega aqui e você tem que pagar. Em Alfenas, a região demarcada para cobrar pelo estacionamento, chamada de área azul, deve começar a funcionar em setembro. Difícil estacionar na praça? Porque esse aqui foi um achado, né? Realmente é muito complicado. Já faz mais de 15 minutos que estamos circulando a Praça Getúlio Vargas e os arredores para pararmos e entrevistarmos os motoristas e comerciantes, mas até agora nem sombra de uma vaga. A área azul irá abranger toda a região central de Alfenas. A previsão é que a área azul comece a funcionar já em setembro. Durante os primeiros dias, os motoristas receberão apenas orientações de como o sistema irá funcionar. O projeto não prevê mensalistas, ou seja, quem trabalha na praça e quer ir de carro terá que pagar um estacionamento privado. Bom, nós temos que tirar os nossos carros daqui para os nossos fregueses. Nós vivemos dos fregueses. A histórica Ouro Preto também sofre com falta de espaços adequados para a parada de veículos. Em 10 anos, o número de veículos praticamente triplicou, passando de 13 mil para 36 mil carros. Desde março, é proibido estacionar na Praça Tiradentes. Como alternativa, os motoristas ocupam as ladeiras e outros espaços próximos, prejudicando o fluxo principalmente por causa das manobras de entrada e saída de vagas. Mesmo assim, os poucos espaços disponíveis são disputados pelos motoristas e pelos flanelinhas, que aproveitam a confusão para tentar ganhar algum dinheiro. Em Mariana, a situação não é muito diferente. Esse estacionamento aqui no centro de convenções é uma das poucas opções que os motoristas têm de parar o carro na cidade. Esse problema parece estar com os dias contados em Mariana. Pelo menos é o que promete a Guarda Municipal ao implantar na cidade o estacionamento rotativo. Gerando essa rotatividade mesmo, dando oportunidade para que todos possam ter acesso às áreas de comércio, às áreas públicas da cidade. Será tudo feito digitalmente através desses parquímetros. Outra opção é a utilização de um botão que pode ser comprado nas lojas credenciadas. Nele, é possível colocar minutos disponíveis para poder estacionar por um período máximo de 2 horas. Com a possibilidade de, enfim, resolver um dos principais problemas urbanos de Mariana, a notícia já agradou os motoristas. A proteção é importante, pelo menos não fica engarrafamento, não fica sem vaga, né, para estacionar carro. E isso serve de alerta, uma matéria como essa, para que as autoridades municipais comecem a pensar em medidas para melhorar o trânsito local, porque assim como nos grandes centros, por não pensarem na hora que podia pensar para melhorar a situação, chegou no ponto que chegou, que são engarrafamentos imensos. Nas cidades menores, como Paracatu, pode-se começar a pensar agora, antes que o problema se complique ainda mais. Daqui a pouco eu volto com mais notícias para você, inclusive a respeito de um assalto em uma praça. Eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com as notícias policiais. A polícia registrou ontem um assalto em uma praça no bairro Prado. Detalhes na tela. Eram por volta das 8h40 da noite quando um jovem de 19 anos de idade e a namorada estavam sentados em um banco desta praça no bairro Prado, momento em que se aproximaram 3 homens em 2 bicicletas. Um deles aparentando ser menor de idade, outro moreno, estatura mediana e trajava na ocasião blusa de frio cinza ou azul de capuz e bermuda. O terceiro, também moreno alto, trajando blusa verde e bermuda. Simulando estarem armados, os 3 homens renderam as vítimas, anunciaram o assalto e fugiram levando a carteira de bolso do jovem contendo os documentos pessoais e R$180, além de um aparelho celular. Através do álbum de fotografias da Polícia Militar, o jovem e a namorada reconheceram 2 possíveis autores. Agora a Polícia Militar intensifica os rastreamentos na tentativa de encontrá-los e prendê-los. Bom, olha só o que aconteceu. Você conhece o cantor Luan Santana?
O Luan Santana teve um projeto no valor de 4.100.000 aprovado para captar recursos via lei Rouanet para shows aprovados pelo Ministério da Cultura. Pode um trem desse? O aval foi dado pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura em uma reunião que aconteceu na última quarta-feira. A turnê divulga o DVD do cantor Luan Santana, Nosso Tempo é Hoje, lançado em 2013. Entre os objetivos do projeto apresentado, segundo a assessoria do cantor Luan Santana, ele quer difundir as raízes sertanejas enquanto manifestação cultural e artística a partir da música romântica e promover acesso a entretenimento musical de qualidade. Conforme diz o texto da proposta, a Lei Rouanet tem o objetivo de incentivar ações culturais. A aprovação não garante que o projeto será patrocinado. É apenas o aval para que o artista busque o valor junto a empresas que recebem em troca abatimento de imposto correspondente ao valor investido. A lei incentiva projetos de diversas áreas culturais e contempla desde artistas independentes até famosos. O projeto de Luan Santana, incentivado pelo Ministério, prevê 15 shows por cidades em todas as regiões do país. Pela proposta, uma parte dos ingressos será distribuída gratuitamente a associações assistenciais como forma de democratizar o acesso aos shows conforme a exigência da lei. Agora, mais de 4 milhões de reais, dividido em 15 shows, ou seja, cada show do camarada custa mais de 200 mil reais. Aí eu te pergunto, por quê? Qual a necessidade de um artista como este ter incentivo do governo para poder realizar um show? Qual a necessidade, por exemplo, de uma empresa que contrata um show do porte do Luan Santana querer ter descontos fiscais simplesmente porque contratou o Luan Santana? Enquanto existem muitos outros artistas que não têm músicas que nós chamamos de músicas comerciais, que não ganham tanto quanto ele, precisando de um incentivo para poder gravar o seu primeiro CD, para poder tocar a sua música no rádio, para poder fazer um show cultural. É essa a realidade que nós estamos vivendo no nosso país. E não é só ele não, viu? A Cláudia Leite conseguiu uma liberação de 5 milhões de reais. Quem contrata o show dela tem a possibilidade do valor pago no show ter desconto em impostos. É demais pro meu coração um trem desse, viu? E dos 169 candidatos ao governador, 40 gastaram mais que arrecadaram, de acordo com os dados da primeira prestação de contas parcial da campanha eleitoral divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso quer dizer que a cada 4 candidatos, um teve mais despesas que doações no primeiro mês de campanha. O valor gasto a mais pelos 40 candidatos chega a 65,5 milhões de reais. Ainda estão previstas uma segunda prestação de contas e a prestação de contas final, que deve ser entregue à Justiça Eleitoral até 4 de novembro. Por isso, os principais gastos extras dos candidatos não querem dizer que eles acabarão as campanhas no vermelho. No sentido inverso, 55 candidatos afirmaram que arrecadaram mais que gastaram no primeiro mês de campanha. Além disso, 65 declararam não ter arrecadado nada e 66 não ter gasto nada. Olha, você está precisando de um local para fazer a festa do seu filho, reunir os amiguinhos, mas não quer bagunça em casa e quer divertir também, claro, com tranquilidade, segurança. Chegou a casa de festas Mania de Circo, veja como ficou legal. Alô, alô, criançada! Chegou em Paracatu Mania de Circo Festas Infantis. Um espaço amplo e confortável para a diversão da garotada. Alugamos o espaço para a festa de seu filho. Mania de Circo Festas Infantis é aqui no Amoreiras 2, na Rua Ouro, número 60. Olha, a Mania de Circo tem 15 anos de experiência no ramo de recreação infantil e lazer. E mais de 14 opções para aluguel de brinquedos na sua festa. Mania de Circo! Está na Rua Ouro, no bairro Amoreiras. Telefone
4408, maniadecirco.com.br. Você verá imagens, acessando esse site, saberá mais como fazer a festa do seu filho. Mania de Circo! Vamos saber agora como está a previsão do tempo para a tarde de hoje. A terça-feira na região será de sol com algumas nuvens. Não chove, isso de acordo com o site Clima Tempo, que garante que em Paracatu e Vazante, mínima de 13 graus e máxima de 28. Em Unaí, mínima de 14 e máxima de 29. Em João Pinheiro, mínima de 12 graus e máxima de 27. Em Guarda-Mor, mínima de 13 e máxima de 29 graus. E as empresas que vão administrar as 4 rodovias federais que cortam Minas Gerais, incluídas na terceira etapa de concessões rodoviárias comandada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, já começaram a prestar os primeiros serviços aos motoristas e a enfrentar o grande desafio de reduzir os altos índices de acidentes e mortes nas estradas mineiras. De acordo com o último balanço anual fechado pela Polícia Rodoviária Federal, a BR-040 teve em 2013 o maior número de mortes nos últimos 7 anos, com 243 vidas perdidas, mesmo com o número de batidas diminuindo nos últimos anos. Já a BR-153, que corta o Triângulo Mineiro entre as divisas de Goiás e São Paulo, também tem um recorde. Ano passado foram 749 acidentes, maior registro desde 2007. A MGO Rodovias foi a primeira a entrar em operação e já começou o trabalho de apoio aos motoristas na BR-050, entre Araguari e Uberaba, no Triângulo Mineiro. A Consebra, responsável pelas BR-262 e 153, entre Betim e a divisa com Goiás, e a Via BR-040, que administra a BR-040 entre Juiz de Fora e Brasília, vão iniciar a prestação de serviços em setembro e outubro, respectivamente, além da obrigação de dar uma resposta à violência rodoviária com adequação de engenharia, que passam principalmente pela duplicação. As concessionárias precisam implementar ações de controle de velocidade conforme estabelecida em contato com a ANTT e a de Educação no Trânsito. Nos 3 casos das atuais concessões rodoviárias, a instalação dos radares não vai demorar tanto tempo. O prazo determinado para a entrada em operação desses equipamentos é de 12 meses contados a partir do início da concessão. E algumas obras já estão sendo realizadas no trecho Paracatu Cristalina. E nós chegamos no final do Jornal da Cidade. Outras informações, 7 da noite, com João Paulo Marques do Minas Brasil Notícias. Boa tarde a você, um ótimo retorno ao trabalho. Até o nosso próximo encontro. Tchau.